edição de ontem do Jornal da Tarde, o cartorário Maxwell Paris veio aqui aos nossos estúdios e ele fez uma reclamação contra a Procuradoria do Trabalho aqui da cidade de Juazeiro do Norte. Vou cuidar. O cartorário Maxwell Paris disse que se sentiu constrangido com uma fiscalização que foi feita no seu cartório, o cartório Paris, em Juazeiro do Norte. E fez algumas colocações e hoje nós vamos ter, então, o direito de resposta e a réplica através da Procuradora do Trabalho, não é? A jovem Procuradora do Trabalho, doutora Lorena Brandão Landim Camarote. Ela está aqui ao vivo, também com a doutora Mariana Ferrer, que é psicóloga, não é? Que é procuradora também, doutora Mariana Ferrer, que é procuradora também, a doutora Mariana Ferrer Carvalho Rolim. As mulheres estão podendo muito, não é? Hoje em cargos muito importantes e fazendo muito bonito. E também com o senhor Francisco Carlos de Vasconcelos, que é técnico em segurança do trabalho do Sereste, que foi citado também aqui pelo senhor Maxwell Paris. A psicóloga do Sereste, está aqui também a doutora Fernanda Cândido Santos, psicóloga do Sereste. Bom, uma turma bastante significativa aqui no nosso Jornal da Tarde. Doutora Lorena Brandão Landim Camarote, boa tarde. O que pode e o que não pode? Qual a função e o que pode e o que não pode a Procuradoria do Trabalho numa empresa, doutora Lorena? Boa tarde, João Hilário. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu sou procuradora do Trabalho, como o senhor mesmo acabou de mencionar. Eu faço parte do Ministério Público do Trabalho, que é um ramo do Ministério Público da União. O Ministério Público, como um todo, ele é dividido em Ministério Público da União e o Ministério Público Estadual. E dentro do Ministério Público da União está o Ministério Público do Trabalho. A função de um procurador do trabalho é proteger e defender os direitos dos trabalhadores, seus direitos fundamentais, seus direitos sociais. E é isso que nós estamos fazendo. A atuação do Ministério Público, né, dos procuradores do trabalho, pode ser judicial, mas também extrajudicial. E dentro dessa atuação extrajudicial está a abertura de procedimento administrativo, ou seja, de uma investigação administrativa em face de ou órgão público ou qualquer empresa que tenha empregados, claro, e para apurar eventuais irregularidades trabalhistas. E esse procedimento investigatório, ele pode se iniciar de várias formas. Dentre elas, através de uma denúncia. Pode ser também sigilosa ou anônima, feita ao Ministério Público do Trabalho. Não é necessário que seja uma denúncia formal, com assinatura. Não há essa necessidade, doutora Lorena? Não precisa. Nós podemos pegar a termo, a denúncia, pegar a termo, pode ser sigilosa, pode ser anônima, a pessoa pode inclusive nem se identificar. E a partir disso pode ser através de uma notícia, de rádio, de jornal. Nós colocamos a termo e iniciamos uma investigação. Pois não. No caso do Cartório Paris, nós recebemos uma denúncia sigilosa e iniciamos um processo de investigação. Iniciamos uma investigação. Para tanto, nós notificamos o cartório para apresentar uma documentação e, posteriormente, nessa segunda-feira que passou agora, nós fizemos uma diligência e foi solicitado do Sereste uma vigilância no meio ambiente do trabalho do cartório. E eu, como procuradora do trabalho, tenho autorização legal pela Lei Complementar 75, no artigo 8º, nós temos autorização para adentrar em qualquer espaço público-privado em serviço sem precisar de autorização. Então, nós exercemos esse direito, inclusive eu já participei de várias diligências, de várias investigações em loco, em várias empresas, inclusive em órgãos públicos. Então, o que eu gostaria de ressaltar é que a diligência havida nessa segunda-feira passada, ela não foi nenhum tipo de retaliação ou de vingança do Ministério Público do Trabalho. Partiu de uma denúncia e a senhora teve a iniciativa de ir à empresa. É minha função
investigar se a denúncia é verdadeira ou não. A procuradora pode ir diretamente, né, doutora? Sim, inclusive é salutar que a procuradora vá observar como se dá aquele meio ambiente de trabalho. No caso, nós temos o Ministério do Trabalho e Emprego, que nos auxilia bastante. No entanto, o Ministério do Trabalho, ele dispõe apenas de um auditor fiscal para, se eu não me engano, em torno de 40 municípios. Assim como a Procuradoria do Trabalho no município de Juazeiro do Norte possui apenas 2 procuradoras do trabalho para que abrange 46 municípios da região, a Procuradoria. E foi isso que aconteceu. Eu, como procuradora, acompanhei a diligência, chegamos educadamente, nós nos identificamos, eu mostrei minha carteira funcional. Inclusive, na carteira funcional, tem falando exatamente isso, esse trecho da lei, que nós podemos adentrar qualquer espaço público ou privado sem autorização a serviço. E fizemos a fiscalização. Na verdade, o Sereste fez, depois a doutora Fernanda vai poder falar melhor da função do Sereste. O Sereste fez o seu trabalho. O Ministério Público, através de mim, como procuradora, fiz o meu trabalho, que foi tomar o depoimento de alguns empregados. E foi isso que aconteceu, foi tudo dentro da legalidade, da ética, da transparência, da verdade, da educação. Doutora Lorena, João, sim, pode perguntar. Com licença, João, obrigado. Doutora Lorena, ele disse também que a senhora questionou o fato de querer saber a arrecadação do cartório. Como é que explicaria, então, essa situação aí, essa questão que ele coloca? Realmente, não é atribuição do Ministério Público do Trabalho esse tipo de apuração, né? Cabe realmente à Corregedoria do Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Trabalho, ele foi ao cartório para investigar as irregularidades trabalhistas que foram denunciadas. Então não houve isso? Essa questão de querer saber quanto é a arrecadação, essa história? A arrecadação, não. A senhora não perguntou sobre finanças do cartório? Não. Sim. Nem tabela, coisa parecida? Porque tabela tem que saber todo mundo também. Tabela é algo que deve estar, né, como o cartório é uma empresa, afixada, né, como a cartório é uma empresa, assim que a gente entra, ele deve estar a tabela afixada, a tabela de preços, para que seja do conhecimento público. Isso aí qualquer consumidor tem direito. Sim. Doutora Lô, a senhora estranhou a reação dele ao retrucar a sua entrada, a sua tentativa de ouvir os funcionários? A senhora estranhou ou já passou por algum momento como esse? Não, eu já fiz várias diligências em empresas e nunca realmente passei por isso. Nunca me negaram o direito de falar sós com os empregados. A princípio foi negado. Ele disse que de forma alguma isso iria acontecer. E depois, eu acho que ele pensou melhor e resolveu permitir que eu conversasse a só com os empregados. Então, o que a senhora foi fazer, efetivamente fez? Sim. E se ele não tivesse aceitado, por exemplo, qual seria a prerrogativa da Procuradoria do Trabalho? A gente iria notificar os empregados para ouvi-los posteriormente na Procuradoria do Trabalho. Sim, pois não. Também está aqui a doutora Mariana Ferrer Carvalho Rolim. A doutora foi também a doutora Mariana? Não foi. Somente a doutora Lorena. Doutora Lorena, quando ele diz que não é atribuição da procuradora ir diretamente às empresas, porque é comum que vão fiscais do Ministério do Trabalho às empresas da região. A senhora, ao ir pessoalmente, isso demandou uma importância tal que careceu da presença da senhora procuradora dentro da fiscalização? Infelizmente, eu não posso falar a respeito do teor da denúncia, porque ela foi decretado sigilo desse procedimento. Mas pelo jeito, para uma procuradora comparecer a uma empresa, isso significa que a procuradora deu uma importância cabal à sua própria ida à empresa. Na verdade, João Hilário, como eu falei anteriormente, é comum
a gente participar de diligências em empresas. Nunca tínhamos ido anteriormente ao Cartório Paris, mas já fomos em várias empresas da região, inclusive em órgão público. Sim, pois não. Quando a senhora foi, que compareceu, que ele a princípio se negou deixá-la ouvir os funcionários a sós, e depois ele permitiu, a senhora sentiu-se constrangida? Porque ele alega que ele se sentiu constrangido. Ele alegou aqui, a senhora ouviu também a entrevista. A senhora também se sentiu constrangida naquele momento? Sim, pois em todas as diligências, investigações que realizei anteriormente, nunca aconteceu isso comigo. Sempre nós tivemos amplo acesso à empresa, aos trabalhadores. Isso nunca foi um problema, pelo menos eu nunca tinha passado por isso. Pois não. O CEREST é um órgão que é o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador. Doutora Fernanda Cândido Santos, psicóloga do CEREST, onde entra o CEREST? João, eu queria só mais uma perguntinha à doutora Lorena, por gentileza, doutora Ela Lorena. vai continuar falando. Sim, só para eu não fugir do raciocínio aqui, do meu, ele falou também que houve o pedido de assinaturas de uns documentos. Aí a doutora Lorena confirma essa história desse papel em branco assinado pelos funcionários, doutora Lorena? Ele citou que teria assinado, que a senhora, não sei, alguém da Procuradoria, teria exigido a assinatura dos funcionários e que esse papel estaria em branco. Não, isso não é verdade. Foi tomado o depoimento dos empregados e esse depoimento ele é tomado no modelo, porque como nós não estávamos na Procuradoria do Trabalho, ou seja, nós não estávamos com o computador e impressora, nós fizemos à mão. Que isso também pode ser feito, não tem problema. E eu peguei o depoimento dela e foram desprezadas as linhas em branco que ficaram e ela assinou. Sim, foram desprezadas as linhas em branco. Mas de nenhuma forma ela assinou um documento em branco. Foi preenchido o cabeçalho, como você pode ver aqui. Preenchido o cabeçalho, que tem a data, que tem os dados dela, da empresa. Fiz as perguntas necessárias, ela respondeu tranquilamente, não houve nenhum tipo de coação, foi uma conversa muito tranquila e foi inclusive rápida. E as linhas que sobraram desse modelo foram desprezadas através de um traço e ela assinou. Isso... Muito bem, doutora Lorena. Deixa eu perguntar à doutora Fernanda, que é psicóloga do CEREST aqui em Juazeiro, onde se insere o CEREST nesse episódio, doutora Fernanda? Boa tarde, João Hilário. Boa tarde, ouvintes da Rádio Padre Cícero. Agradeço a oportunidade de a gente estar podendo esclarecer algumas questões que foram de forma equivocada colocada, né? Mas, assim, o CEREST é um equipamento do Ministério da Saúde, então vinculado ao SUS, que tem como propostas desenvolver promoção, prevenção, educação continuada e vigilância em saúde do trabalhador. Então, a equipe do CEREST, que é a equipe multiprofissional, busca, através dessas atividades, dessas ações, desenvolver uma postura, né, de cuidar da saúde dos trabalhadores nos 45 municípios. Então, é rotineiro a gente também estar fazendo a vigilância em saúde do trabalhador, que significa uma vigilância em saúde do trabalhador. Ela busca verificar as condições na qual o trabalhador se encontra, verificando os riscos que ele está exposto, a duração, o tempo o ritmo de trabalho, porque a gente sabe que existe o assédio moral, existe a pressão psicológica, que interfere e é uma terceira maior causa de afastamento do trabalho, né, fora outras como lerdose. Então, a gente faz essa avaliação e nós necessitamos de fotografias, porque a partir do momento que a gente vê que o trabalho ele é dinâmico, a todo tempo ele está mudando, ele tem as suas variáveis, e isso interfere no modo de fazer trabalho, no modo de viver das pessoas e na sua qualidade de vida, e sabendo também que é uma equipe muito ética e muito responsável e comprometida com a saúde dos trabalhadores, e não é somente os formais, mas também informal, a gente pode adentrar na questão das empresas privadas e públicas, verificando essa necessidade de melhorar a condição de trabalho dessas pessoas, com relatórios. Então, a gente faz essa inspeção, fotografamos para mostrar, pontuar questões que devem ser melhoradas, como também
a questão de fatores que são positivos da empresa. Então, a gente não faz relatório só com questões negativas, mas positivas também. Neste caso, o Sereste esteve presente também com a equipe para e passo a ação da doutora Lorena, o Sereste também fazer o seu papel lá? Exatamente, nós fomos solicitados pelo Ministério Público do Trabalho. Sempre que a gente faz inspeção em ambiente de trabalho, nós não informamos a natureza da demanda, porque pode ser demanda própria também, uma questão de sigilo profissional, e fazemos a nossa identificação e seguimos um questionário em que encontra-se questão de horários, funcionários por setor. Então, a gente tem um questionário que a gente chama de norteador para as nossas intervenções. E eu vou colocar aqui um papel que ele relatou a respeito, que a gente entregou um relatório num papel, não foi entregue nenhum relatório, está em fase de construção esse relatório. O que ele solicitou foi apenas alguns dados que ele não tinha no momento, porque estava com o contador, na qual a gente precisava para avaliar a exposição de quantos trabalhadores estão naquele local de trabalho e avaliar os riscos que nós trabalhamos com base nas NRs, que são as normas regulamentadoras também, que orientam as nossas intervenções. Pois não. Doutora Fernanda, o Francisco Carlos de Vasconcelos, técnico de segurança do trabalho do Sereste, me parece ser o denunciante, não é? Foi a pessoa que denunciou, não? Não foi a pessoa que... Não. Boa tarde, João Hilário. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tempo. Nós que fazemos... Em tempo da Rádio Padre Cícero. Desculpa aí. Ontem nós estivemos na Rádio Tempo, aí de tanto a gente está agora, depois dessas visitas que nós tivemos ao cartório Paris, a gente tem tumultuado muito o nosso serviço, João Hilário. Tanto que a gente está se organizando para que a gente possa prestar esse esclarecimento ao povo do Juazeiro, ao povo... Diga, João. Não tem, às vezes, nenhum caso que a gente possa chamar de mal, se é que eu não acredito, mas que não venha para o bem. Isso pode dar uma chacoalhada em tudo isso, não é? E dizer da importância do Ministério do Trabalho, da Procuradoria, do próprio Sereste aqui na sua atuação aqui na região, não é? Eu, como eu sou o Carlos e como técnico de segurança do trabalho do Sereste, já estou na área já há 13 anos. E esta vinda nossa aqui na FM Padre Cícero é uma importância muito grande ao povo do Juazeiro, para que a gente possa esclarecer, porque vendo bem a saúde do trabalhador, vem do Papa Leão XIII, quando ele escreveu em encíclica no problema que estava acontecendo no trabalho na Inglaterra, e de lá, em 1919, nós tivemos a ONT no Brasil, a década de 40 nós tivemos Getúlio Vargas revolucionando na questão da saúde do trabalhador, e nós estamos nessa luta constante, e foi assim... um pouco curioso para mim ver uma pessoa na formação da qual mostra o doutor Maxwell não aceitar que a gente possa falar da saúde do trabalhador como uma causa que seja urgente, porque hoje nós moramos numa região nordeste que nós vimos as pessoas que estão com as cabeças assim, um pouco ainda atrasada, vamos dizer, os empresários, porque não tem aquela noção daquela pessoa que é do sul, que é do sudeste, que diz que é... Mas pessoas que vêm de fora para aqui, para Juazeiro do Norte, e vêm com essa cabeça, vêm com essa ideia de achar que a saúde do trabalhador não é uma coisa levada a sério. E eu quero mostrar aqui, João Hilário, para você, para a equipe da Rádio Padre Cícero e para o povo que estão nos ouvindo, os ouvintes aí que merecem o nosso respeito, que eu estive no cartório no dia 10 de agosto de 2013, porque eu precisei de um documento para minha esposa, que estava com 14 anos, que estou casado com ela, e precisei de um documento no banco, e precisava mudar o nome dela para o meu sobrenome. Chegando na Casa do Povo, o perito constatou que existia uma rasura nesse documento que você pode ter aqui em suas mãos, e ele pediu para mim até ao cartório Paris pedir uma retificação desse documento. Chegando ao cartório, eu não vi o doutor Maxwell. Eu tive um contato direto com a esposa dele e ela me disse, não, aqui não tem problema de retificação. Eu vou ajeitar para você. Uma segunda via disse assim, muito bonitinha e digitada. Eu disse, doutor, eu espero que no futuro não tenha problema com a justiça. Eu não falei que ia denunciar junto à justiça porque ela tinha me dado uma segunda via. De maneira alguma. Ele... doutor Maxwell, me perdoe, mas
eu acho assim constrangedor o que o senhor está fazendo na imprensa falada, não sei se vai fazer na escrita, esses tratamentos que o trabalhador de Juazeiro do Norte merece. Porque nós estamos aqui para defender uma causa justa, que é a causa do trabalhador. Eu estive no cartório Paris como técnico de segurança do trabalho, foi para ver a questão das NRs, ver a questão do risco, para abranger dentro desses riscos a NR5, NR6, 7, 8 e 9, que vinha pedindo o relatório do Sereste. Que esse é o nosso trabalho, que nós não vamos deixar de fazer esse trabalho, vamos continuar fazendo esse trabalho, porque nós somos solicitados constantemente por todos os empregadores da região, que nós temos uma demanda de 45 municípios, que nós é a nossa demanda do Sereste. Então, E eu quero esclarecer ao doutor Maxwell, e quero esclarecer ao povo do Juazeiro, aos trabalhadores do Juazeiro, que eu não faço parte do Ministério do Trabalho, do Ministério Público de maneira alguma. Eu faço parte do Centro de Referência do Trabalhador do Juazeiro do Norte, que nós trabalhamos com 45 municípios, e todos merecem o nosso respeito, e nós agradecemos muito por ter este espaço aqui, João Hilário, para que possa deixar esclarecido a nossa meta junto ao Ministério do Trabalho, porque foi o Ministério Público do Trabalho que chegou a gente e solicitou a nossa ida. E hoje tem uma conversa que eu sou família da doutora Lorena, de maneira alguma. Vim conhecer a doutora Lorena no dia da visita ao cartório Paris. Então, o senhor teria feito alguma ameaça de denúncia quando da sua estada no cartório Paris? Não, de maneira alguma, João Hilário. De maneira alguma, eu não fiz nenhuma promessa de vingança junto ao cartório Paris e de reclamar junto à justiça. Não, falei que poderia, falei para a esposa dela, ela estava saindo para almoçar, doutor, isso aqui não vai dar problema na justiça no futuro? Ela disse, não, eu faço uma segunda via bonitinha e digitada para você. E aí, então, o senhor... Então, qual foi o gargalo? Porque a segunda via bonitinha, digitada... E o senhor não queria apenas uma retificação, era isso? Não, eu cheguei procurando, conforme o perito da Casa do Povo, se vocês quiserem, até eu posso chamar ele aqui, ele esclarecer. Ele pediu que eu fosse ao cartório do primeiro ofício e pedisse uma retificação desse documento. Sim. Aí quando eu cheguei lá, ela disse, não, eu consigo para você uma segunda via. Sim. Certo? Foi quando eu falei para ela se poderia dar problema na justiça por ela fornecer uma segunda via e não a retificação do documento. Ah, tá certo. O senhor apenas perguntou. Mas quanto à questão de cobrar ou não cobrar, houve algum... Houve sim. Porque eu disse, esse trabalho aqui eu já paguei. Sim. Esse trabalho aqui, doutor, eu já paguei. Sim. É um trabalho... Eu não posso responder por uma coisa que eu não fiz. Eu disse, a senhora está assumindo a responsabilidade do cartório Pereira. Qual é a situação? A responsabilidade é da senhora. Sim, tá certo. Doutora Fernanda, Eu psicóloga. gostaria de fazer uma colocação, porque assim, acho que o foco maior da intervenção do Sereste não é o que aconteceu com Carlos, porque pode acontecer com qualquer pessoa, até mesmo somos munícipes, somos do município de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalho, então a gente usa os serviços, eu acho que não cabe aqui estar levantando essa questão como se fosse o foco principal da intervenção que nós fizemos de vigilância em saúde do trabalhador. O Sereste, ele tem na Lei Orgânica da Saúde, que é mais conhecido 80/90, no parágrafo 6, o que é saúde do trabalhador. Então, compete a gente justamente fazer fiscalizações, controle das condições de produção, participação da normatização dos trabalhos, verificar há quanto tempo eles estão expostos e os prejuízos à sua saúde. Então, o Sereste, e como o Carlos ele faz parte da equipe do Sereste, porque ele é o técnico de segurança do trabalho, caberia a ele avaliar algumas questões que ele já colocou aqui nas NRs. Mas a equipe, ele é uma equipe capacitada, multidisciplinar, e que busca também conversar não só com os donos das empresas, né, ou então dos estabelecimentos, mas também com os trabalhadores. Porque é na conversa que nós verificamos algumas questões que não podem ser vistas, mas ditas. Nessa conversa específica, doutora Fernanda e Carlos, anotaram alguma irregularidade? A gente não pode estar colocando aqui algumas observações, porque isso é sigiloso, e tanto é que a equipe foi bem restrita, não é todo mundo que sabia do conteúdo da denúncia dentro do Sereste, então isso foi bem direcionado, respeitando o sigilo,
E no relatório, como eu coloquei no dia da inspeção, que ele também teria acesso ao relatório, que a gente encaminharia o relatório para ele fazer as observações necessárias. A gente sabe que precisa de um tempo hábil para adequar algumas condições, não cabe a gente estar fechando ou fazendo a multa, mas apenas a orientação. Então, o relatório do SEREST, ele tem como base de norteador e uma educação permanente. Muito bem, doutora Fernanda, que é psicóloga do SEREST. Doutora Lorena, procuradora do trabalho, doutora Lorena Brandão Landim Camarote. Vou fazer uma pergunta, não sei se isso está também no sigilo da fiscalização. Qual foi a reação dos funcionários ao serem ouvidos individualmente pela senhora? Eles demonstraram satisfação em estar prestando aquele depoimento, doutora Lorena? Os depoimentos foram bem tranquilos, eu não posso falar do teor, mas foram tranquilos, foi tudo na tranquilidade. O Ministério Público do Trabalho apenas estava exercendo a sua função de verificar se as denúncias feitas eram realmente verdadeiras. As denúncias, doutora Lorena, permita-me interrompê-la para compreender o raciocínio, as denúncias eram feitas de que haveria problemas na relação de trabalho da proprietária do cartório com os funcionários do cartório? Está dentro da atribuição do MPT averiguar as condições de trabalho. E as denúncias eram relativas a irregularidades trabalhistas. E as perguntas feitas aos empregados foram feitas em cima das denúncias apontadas. Sim. E em momento algum foi feita alguma coação, pelo contrário, eu expliquei que o procedimento era sigiloso e que os empregados poderiam ficar à vontade para falar. A função do Ministério Público do Trabalho é exatamente proteger os trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho nunca iria fazer algo para prejudicar os trabalhadores. Nós fomos lá para melhorar, se for possível, melhorar a situação do trabalhador e nunca deixar os trabalhadores aflitos ou deixar eles, de alguma forma, prejudicados. Sim. Algumas pessoas estão falando, muitas não estão se identificando. Tem uma aqui que está com um nome bastante parecido com um ministro, né? Acho que até um ministro com um nome até um tanto estrambótico. Mas depois eu vou mostrar a doutora aqui, não vou falar no ar algumas das assertivas aqui dos nossos queridos ouvintes. Mas, doutora Lorena, enfim, como está a relação de trabalho aqui na região do Cariri em relação ao Ministério do Trabalho? A gente tem notado, a senhora já fez algumas audiências, já participou de audiências. Lembro-me muito bem que na época da exposição a senhora foi bastante atuante, juntamente com a doutora Mariana, os procuradores do trabalho. Como a senhora tem sentido a relação de trabalho de patrões e empregados aqui da nossa região? Primeiramente, Joilara, eu gostaria de esclarecer que o Ministério Público do Trabalho, ele é diferente do Ministério do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele é um órgão independente, autônomo, tem autonomia funcional, administrativa, e ele é independente dos 3 outros poderes, que é o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Já o Ministério e a função do Ministério Público do Trabalho é exatamente proteger os direitos fundamentais e sociais dos trabalhadores. O Ministério do Trabalho, ele é um órgão ligado ao Poder Executivo e ele faz a função de fiscalização das leis trabalhistas. Sim. E muitas vezes eles nos auxiliam. Nós pedimos diligência ao Ministério do Trabalho. Sim. O Ministério Público tem verificado aqui na região que está havendo uma mudança de mentalidade das pessoas da região. Eu tenho notado que as pessoas realmente estão se preocupando mais com o meio ambiente de trabalho, com as relações de trabalho, as regularidades trabalhistas, assinatura de carteira de trabalho. Então, uma série de ações referentes a empregador e empregado têm sido feitas para melhoria das condições do empregado. A senhora, como procuradora do trabalho, uma autoridade da Justiça Trabalhista, procuradora ligada à Justiça do Trabalho, eu pergunto, a senhora se sentiu, de alguma forma, não apenas constrangida, mas a senhora sentiu assim que coloca que essa denúncia
coloca em jogo o seu trabalho, a atuação tão importante do Ministério Público do Trabalho, doutora Lorena? Como assim? Sim, coloca em xeque a atuação. A senhora sentiu algum momento, porque a senhora está vendo que está tendo que vir às emissoras de rádio, responder tudo, e o faz com muita simpatia e até com humildade, né? A senhora não chegou aqui com empáfia de forma alguma, não é? No jargão de autoridade, aquela autoridade falou e disse. A senhora veio aqui prestar explicações. De alguma forma, a senhora, assim, depois de a senhora ter sido assim criticada no rádio, a pessoa veio, fez uma crítica aqui, outra ali, outra acolá, a senhora, no seu âmago, no seu interior, a senhora se sentiu diminuída pelas críticas ou assim, tem a intenção de mover alguma ação contra o cartorário que fez essas críticas? João Hilário, eu entendo que ninguém gosta de ser fiscalizado. As pessoas realmente se sentem incomodadas. Eu entendo que haja um certo nervosismo. O que eu não concordo é falar em verdades a respeito do que realmente aconteceu. Então, isso realmente incomoda, o fato de colocar o nome do Ministério Público, o nome do MPT em jogo, em questão. Isso me preocupa até, porque o Ministério Público é um órgão que goza de muito respaldo. É um órgão que realmente a população, em quem a população confia. E o meu maior objetivo é fazer valer esse prestígio que o povo dá para o Ministério Público. Ontem mesmo, durante a entrevista, eu dizia aqui da importância do Ministério Público, né, do que já conseguiu, né, não somente aqui, mas no país inteiro. Né, e é um dos arautos das novas relações de trabalho da população brasileira. Né. Muitas vezes alguns não sabem compreender, mas não sabem compreender bem o Ministério Público. Né. Há também uma questão cultural, né, que não chega a ser maldade, eu diria, não chega a ser maldade de empresários e até mais, acho que ele tem que se modernizar, não é? Mas a coisa está melhorando bastante, como a própria doutora Lorena diz. O que a senhora... Exatamente essa função do Ministério Público, como é um órgão independente, ele age com maior facilidade. Sim. Exatamente, a demonstração disso foi o que aconteceu na segunda-feira, em que o Ministério Público do Trabalho se fez presente em um cartório para verificar irregularidades trabalhistas denunciadas. Isso é a maior prova de que o Ministério Público do Trabalho é um órgão independente, tem poder para isso, dado através da Constituição Federal e da Lei Complementar 75, e faz valer a sua função. A senhora vê nesse episódio, doutora Lorena, um lado pedagógico do melhor conhecimento da população junto ao Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho? Exato, sim. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, uma das funções do Ministério Público do Trabalho é a função de prevenir, a função de informar a população dos seus direitos e de como agir. Informar para as empresas também, porque numa fiscalização que a gente faz, numa audiência administrativa, a gente sempre explica anteriormente para a empresa, para os empregados, a função do Ministério Público e tudo que precisa ser melhorado na empresa. Tudo é feito através do diálogo. Então, com certeza, o Cartório Paris vai ser chamado no Ministério Público do Trabalho para expor o que foi verificado na empresa, expor e, com certeza, pedir, se tiver algum problema, pedir a melhora do meio ambiente de trabalho, das condições de trabalho, se isso for necessário. Tudo é feito através do diálogo. E o Ministério Público do Trabalho zela muito por isso. A última instância é a judicial. A gente sempre tenta resolver administrativamente. Isso não significa, por exemplo, se o Ministério Público do Trabalho ele encontrar irregularidades numa empresa, existe essa qualificação de irregularidade sanável, irregularidade insanável, que gere uma multa imediatamente, doutora?
O Ministério Público do Trabalho, ele não multa. Quem multa é o Ministério do Trabalho e Emprego, que tem esse poder de multar. Que é instado pelo Ministério Público do Trabalho. Exato. Ou ele pode ir independente. Alguma denúncia que ele tenha... Pode ser que o Ministério do Trabalho e Emprego receba uma denúncia independente. Um trabalhador vai lá e denuncia e ele vai verificar. Pode ser. E ele também pode atender a uma solicitação do Ministério Público do Trabalho. Em ambos os casos, quando chega uma irregularidade de alguma empresa e a gente verifica que essa irregularidade realmente existe, geralmente ela é sanável. Geralmente nós explicamos para a empresa quais são as irregularidades encontradas e pedimos que a empresa administrativamente, ou seja, sem necessidade de ação judicial, que ela regularize a situação. Então, por que essa prioridade? Porque é a forma de melhor beneficiar os trabalhadores. Porque a empresa, voluntariamente, melhorando a condição do trabalhador, é inclusive até mais rápido do que a gente entrar com ação judicial. E o nosso objetivo, o nosso foco sempre é melhorar as condições do trabalhador. Ótimo. Olha, muito bem, doutora Lorena, que é procuradora do trabalho, doutora Lorena Brandão Landim Camarote, aqui também está a doutora Mariana Ferrer Carvalho Morim, também procuradora do trabalho, assessorando aqui, quer dizer, no mesmo nível aqui, mas não quis falar, né? Não quis falar a doutora Mariana, até porque não foi ela que... o assunto era com a doutora Lorena, mas muito simpática também, jovem, doutora Mariana. A doutora Fernanda Cândido Santos, que é psicóloga do Sereste, o Francisco Carlos de Vasconcelos. Eu vou entregar aqui todas essas colocações dos nossos ouvintes, doutora Mariana. Apenas uma empresa foi citada aqui, uma empresa que sobejamente noticiada aqui, que foi a EAB, né? Mas tem muitas assim, opiniões dos nossos ouvintes e algumas sugestões dos nossos ouvintes, mas apenas uma empresa foi citada aqui, que é aquela empresa prestadora de serviço da Prefeitura, a EAB, de tantos problemas aí já gerados. E agradeço a doutora Lorena. Muito obrigado, doutora Fernanda, muito obrigado, Carlos, muito obrigado também, doutora Mariana, aos servidores do Ministério Público do Trabalho que estão aqui, o Pedro Lúcio Soares, mas temos também uma servidora que o nome não está aqui, não está anotado, mas eu gostaria de citar também. A Samara. Estagiária de Psicologia. Sim. Samara Lopes Oliveira, estagiária de Psicologia do Sereste. Muito obrigado, Samara, também. Eu me sinto muito honrado com a visita tão significativa aqui. E eu procuro levar, às vezes, nas entrevistas, doutor, um lado pedagógico, um lado de informação para a população. Não apenas dividir as questões em 2 ou 3, ou quantas partes forem, mas levar esse... E eu considero que essa entrevista não foi propriamente um direito de resposta, mas talvez um lado pedagógico assim de orientação da população em relação à atribuição do Ministério Público do Trabalho. Exatamente. Nós do Ministério Público do Trabalho que agradecemos o espaço concedido a nós para esclarecer toda essa situação, falar a verdade do que realmente aconteceu e também para prestarmos mais informações à população. O Ministério Público do Trabalho está sempre de portas abertas, se vocês quiserem chamar a gente novamente para prestar algum esclarecimento de algum ouvinte ou algum assunto específico e também para toda a população. Nós recebemos, como eu falei anteriormente, denúncia sigilosa, anônima, exatamente porque nós queremos preservar o denunciante, porque o que mais nos interessa é resolver algum problema trabalhista que exista. E por fim, eu quero dizer que durante toda essa entrevista, tanto a doutora Fernanda como o Carlos, como a doutora Lorena, principalmente, em nenhum momento a doutora Lorena desqualificou, não é, a pessoa que foi fiscalizada, né? A pessoa do cliente aqui fazer as reclamações e tudo. Em momento algum dessa entrevista, a doutora Lorena o desqualificou, não é, ou o descompôs. Muito ao contrário, levou sempre por um lado bastante didático a essa entrevista, que eu acredito esclarecedora para o grande público. Doutora Lorena, pelo que agradeço, em nome dos nossos queridos ouvintes, da direção da FM Padre Cícero, do nosso Jornal da Tarde, doutora Lorena. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde.